esta questão da Unicamp é soberba, ou como dizem os argentinos, bárbara. Olha bem, a alcalose e a acidose são dois distúrbios fisiológicos caracterizados pela alteração do pH do sangue, que afetam a eficiência do transporte de oxigênio. Então é grave, é grave. Bem, temos aqui no gráfico o percentual de oxigênio transportado. Claro, aumenta para cima. E temos aqui a pressão do oxigênio, a quantidade necessária para o ser humano. Bem, temos aqui então, nesse gráfico, num pH 7,6. Claro, rapidinho. O pH é o inverso do H. Quanto maior for o H, menor será o pH. Comparativamente ao contrário, este pH é o maior. Então, a concentração ácida é menor. Portanto, numa situação básica, o gráfico é esse daí. E o contrário, se o pH é menor, é que a concentração é maior, portanto, é uma situação ácida. Aqui é que se caracterizam as duas palavras. A alcalose é uma situação em que o pH ultrapassou o valor. E a acidose é quando o pH ficou abaixo do valor, porque sangue que se preze está nesse intervalo. Isto é que é sangue. Sangue está aqui. Abaixo desse valor é um sangue de uma pessoa que morreu. Abaixo quer dizer, ou melhor, acima desse valor, acima de 7,6, mais básico. Portanto, a alcalose, lembrando que chama-se alcalose porque as bases mais fortes são as alcalinas. Em pH igual a 7,6 ou mais, maior o pH, nesta alcalose, morreu. Enquanto que quando o pH for abaixo de 7,2, também é uma situação de acidez extrema. A pessoa morre. Bom, as perguntas são objetivas e a segunda é ótima. A primeira, em qual dos pHs tem maior eficiência no transporte? Bem, então, se nós aqui traçarmos um determinado valor, qual é a pressão de oxigênio necessária para a vida naquela atividade? Esta pressão P. Se você conferir no gráfico, qual é o transporte? O transporte que está sendo feito naquela pressão P em pH alto é um transporte maior. O transporte de oxigênio naquela pressão em pH ácido é um transporte menor. Portanto, no caso de uma alcalose, a pessoa morre por excesso de oxigênio. E na acidose a pessoa morre por falta de oxigênio. Seria mais ou menos por aí. Então a resposta, em qual dos pHs? A resposta é em pH igual a 7,6. O transporte é melhor quando o pH é mais alto. Mas eu não quero dizer em 7,6. Estou dizendo num pH, por exemplo aqui, num pH, qual é o pH ideal para um ser humano? O pH ideal é o 7,45. Então, portanto, é abaixo de 7,6 e é acima de 7,2. Letra B. Em casos clínicos extremos, pode-se ministrar cloreto de amônio. Cloreto de amônio para controlar qual distúrbio? É grave. O paciente chega no hospital, o médico tem que determinar qual é o sal que vai ser colocado no soro, que vai para a veia do paciente. O sal que ele vai colocar é fundamental. Se ele errar, vai matar o coitado que já está morrendo. Bom,
Então, esquece um pouquinho, vamos recapitular, estamos encerrando mesmo. O que é sangue mesmo? O sangue é uma mistura de duas soluções, que se chama solução tampão. A mistura que está no sangue é de um ácido fraco e um sal do ácido fraco. O ácido carbônico produz o bicarbonato e produz o carbonato também. Tanto o bicarbonato do sangue quanto o carbonato são sais de ácido fraco. Bom, que é produzido através do CO2 que respiramos ou que é produzido a nível celular na queima dos nossos combustíveis. Bem, temos então aí a explicação que se esse equilíbrio é vital, podemos analisar primeiro o que acontece numa situação ácida. Numa situação ácida em que a quantidade de H é alto, o pH vai baixar. Numa situação ácida, vai baixar. E a acidose está caracterizada. Agora, numa situação básica em que a quantidade de H+ vai ser para baixo, vai diminuir, em menor quantidade de H+, o pH vai subir. Então, está caracterizada a alcalose novamente. Bem, eu queria te perguntar algo inteligente. Quando é que porventura você e eu teremos acréscimo de CO2? Porque se o ácido carbônico é tão importante para a nossa vida, o ácido carbônico ser fator do CO2, eita figurinha carimbada, hein? O CO2 é do aquecimento global, blá, 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 e o CO2 é fundamental para a nossa vida. Carinha importante. Quando é que tu enfia CO2 nesse equilíbrio que vai produzir ou acidose ou alcalose que pode nos matar? Quando que tu acrescenta? Quando tu está numa sala de aula fechada. Sala de aula fechada, tá frio, fecha a janela, fecha a porta. A turma fica lá durante 6 aulas, a manhã inteira naquele ambiente. Está todo mundo inspirando 0,04 CO2 e está expirando 4%. Aquele ambiente vai estar assim de CO2. Então tu lembra da nossa roldana? A nossa roldana eu dou maior valor. Aprendi esse jeito com um médico que era professor do Objetivo comigo. Ele me ensinou essa técnica. Se você quer analisar o acréscimo de CO2 no sangue, equivale a você estar acrescentando a cordinha do lado esquerdo. Estar acrescentando a cordinha do lado esquerdo, tu vai deslocar a roldana e tu vai provocar o quê? O aparecimento de H+. Então, estar numa sala fechada durante horas é provocar o quê? É provocar acidose. Meu querido, tu não está entendendo mais nada. Você estava entendendo lá na primeira aula, mas depois da terceira aula, você já não está mais legal. Por que não está mais legal? Porque o teu pH está baixando, cara, e é sério. Tem que ter ventilação, natureza. Quanto mais natural, mais comprida, mais longa será a nossa vida. Então, numa sala fechada, ou, claro, a pessoa que se afoga. O que acontece com o afogado? O afogado não é que acrescenta CO2, porque não está mais respirando. Ele não está conseguindo soltar o CO2. O CO2 que ele produz na queima a nível celular, o CO2 não é liberado. Então, o que acontece com o CO2 que não é liberado, porque ele não está mais respirando? Está entrando no sangue. E está entrando no sangue, está produzindo H, está provocando acidose. O afogado morre por acidose. Olha que interessante. Vamos pensar o contrário? Vamos conversar contigo. Tu que quer ser
todo malhado, vai correr uma mini maratona, despreparado. O que acontece com o maratonista treinado? Ele tem que se cuidar também, mas o destreinado está aqui. O que acontece com o maratonista e o que acontece com o enchedor de bexiga de aniversário? Eu tenho 7 filhos, já pensou quantos aniversários eu já comemorei? E no início eu era um enchedor de bexiga, até eu descobri a bombinha de encher bexiga. Quando eu enchia bexiga, logo eu ficava meio tonto. Tô fraco? Não, tu tá com alcalose, cara. O maratonista e o enchedor de bexiga, eles estão puxando a cordinha para a esquerda. Tu está eliminando o CO2, porque quando tu corre, tu tá... Lembra? Quando tu sopra, é 4% de CO2 que sai. Quando tu puxa, é 0,04. Então, no soprar, tu solta muito mais gás carbônico. O maratonista e o enchedor de bexiga estão puxando a cordinha. Se está puxando a cordinha, o que acontece com o H? O H vai diminuir, porque o equilíbrio desloca para cá. Deslocando o equilíbrio para cá, vai fazer o que com o H? Vai diminuir. O que acontece com o pH? Vai aumentar. Então, o maratonista despreparado e o enchedor de bexiga sofrem vertigens e podem vir a morrer. Aí corre para o hospital. Claro, se o atendimento for lá na maratona mesmo, melhor, vai salvar a pessoa. E não é tão difícil. É só responder com inteligência a letra B. Em casos clínicos extremos, pode-se ministrar cloreto de amônio. Cloreto de amônio é hidrólise salina. Como é que funciona? Então, repetindo bem toscamente: ácido mais base, sal mais água. Sal mais água, ácido mais base. O que esse ácido com a água vão produzir? Vão produzir um ácido e uma base. Se o ácido for fortão, ele vai dominar. Se a base for a fortona, ela que vai dominar. Como é que vamos saber? Repetindo a aula que eu dei dias atrás sobre força. Força ácida e força básica. Bom, então, o que acontece com esse cara numa solução aquosa? O que acontece com esse cara no soro fisiológico que vai para a veia do paciente? Vai provocar, naturalmente, a dissociação, produzindo o cátion amônio e o ânion cloreto. A água já tem automaticamente, não precisa mandar, ela já é feita desses íons, 10 na menos 7 e 10 na menos 7. Agora o que tu faz? Passa a régua e faz a conta. Se você somar membro a membro, tu vai ter que o tal do cloreto de amônio colocado na veia do paciente com a água, é o caso realmente de sal mais água, vai dar ácido e base. Qual é o ácido que vai dar? Oh, meu amigo, vai dar um acidão. O ácido clorídrico é forte, é um hidrácido feito de halogênio, e um halogênio de alto tamanho. Só é mais forte que ele o ácido iodídrico, porque o iodo é mais forte que ele. Bom, então, se ele é fortão, ele vai ficar ionizado. Ele tem capacidade, ele tem grande grau de ionização. Agora, a coitadinha que vai se formar é o cloreto, é o hidróxido de amônio. Esta base, nem cara de base ela tem, porque as bases são feitas normalmente de metal e OH, e esta base nem tem metal. Além disso, o hidróxido de amônio ele é instável. Então, quando esses dois íons se juntarem, vai dar uma base tão fraca que, além de fraca, se decompõe. Então, a pergunta é: o que vai fazer no sangue daquele paciente? No sangue daquele paciente está sendo colocado o quê? Está sendo colocado ácido. Se é para colocar ácido, é para fazer o quê? É para anular a alcalose.
A resposta: em casos clínicos extremos, pode-se ministrar cloreto de amônio para controlar a alcalose. Compreendeu, meu querido? É fantástico, é bárbaro. Tote ao seu dispor.